Boa tarde, irmãos, graça e paz da parte do nosso grandioso Deus. Nós estamos mais aqui para ler a palavra de Deus, para ouvir um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus fala por si mesma, a Bíblia fala por si mesma. Então é importante que você abra a sua Bíblia e leia, não só agora, mas agora eu vou pedir para que você realmente abra em Mateus, no evangelista Mateus, o capítulo 14 e os versículos de 15 a 21. Nós vamos fazer a leitura da primeira multiplicação dos pães. Então, Mateus 14, de 15 a 21. Então, veja aí, ouça aí, acompanhe. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui nós estamos lendo acerca da primeira multiplicação de pães. Pelo menos há 2 registros de 2 multiplicações realizadas por Jesus. Nós vamos então orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que está tão próxima de nós, que nos fala a verdade, Senhor. Te agradecemos porque nós temos acesso, Senhor, aos segredos dos céus. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la, mas também que transforme os nossos corações verdadeiramente. Nós te agradecemos e te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, nós lemos aqui a primeira multiplicação dos pães. E a gente então pergunta, por que será que Jesus multiplicou pães? 5 pães, Jesus alimentou uma multidão, quem sabe 15.000, nós não sabemos. Só de homens eram 5.000 homens, menos as mulheres, sem contar as mulheres e as crianças. Então, quem sabe a gente tinha aqui uma multidão de 15.000. Não é nenhum exagero. Por que será que Jesus multiplicou pães? Nós, primeiramente, nós encontramos lá em João, capítulo 21, 25, que na realidade Jesus ele fez muitos sinais, muitos milagres, os quais não estão realmente registrados aqui nas Escrituras Sagradas. O evangelista João diz que, na realidade, se fosse possível contar, narrar, escrever todos os sinais que Jesus fez, então não existiriam livros suficientes na face da terra para se escrever tudo o que ele fez. Então, na realidade, a obra de Jesus foi intensa, muito intensa. Quando nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 18 a 19, nós vamos encontrar que o próprio Moisés, ele já falou acerca de Jesus. Deuteronômio 18, nós encontramos, né, um dos livros da lei, do Pentateuco. Então, 18, versículo 18, 19, diz assim: levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, ou seja, Deus está falando com Moisés e diz: eu vou levantar um profeta semelhante a você, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Moisés foi um grande homem e ele foi idolatrado pelos judeus, porque ele deu a lei. Esses livros, 5 primeiros livros que nós falamos, inclusive, na Escola Bíblica Dominical, eles foram escritos por Moisés, eles foram entregues realmente ao povo hebreu. Até hoje nós temos esses livros. Moisés foi que conduziu o povo
para a terra da Palestina. Através dele, Deus enviou as pragas, que nós deveremos ver no estudo da escola bíblica dominical, abriu o Mar Vermelho e mandou o maná durante 40 anos. Essa sementezinha, esse floco que caía do céu para alimentar o povo, uma multidão de milhões de pessoas, 4, 5 milhões, nós não sabemos exatamente, mas era um número aproximado a 4, 5 milhões, quem sabe, de pessoas caminhando no deserto, como nós falamos, um local só de areia, de vez em quando existia um oásis assim, mas coisa muito pequena, insignificante para a população, e Deus, como não poderia cultivar a agricultura, Deus então manda o maná do céu. Os milagres, os sinais realmente que foram feitos por Moisés foram coisas assim grandiosas. Ninguém no Antigo Testamento fez coisas semelhantes a Moisés. Então, por isso que o povo também o idolatrava de certa forma. Então, chega Jesus com uma mensagem que aparentemente era contrária à voz de Moisés, aos ensinamentos de Moisés. Então, isso levou uma resistência do povo para aceitar a pessoa de Jesus. Mas aqui nós vemos que o próprio Moisés, ele disse que Deus havia falado para ele que iria levantar um grande profeta, e que as pessoas o ouvissem. E ainda mais, quem não ouvisse esse profeta, que é Jesus, Deus pediria conta dessa pessoa. E é um alerta para todos nós, para a nossa sociedade. A palavra de Deus diz: quem não ouvir Jesus, e isso significa quem não obedecer a Jesus, Deus pedirá conta dessa pessoa. Isso serve também para nós, Igreja de Jesus Cristo. Porque alguns acham que ir para a igreja de vez em quando, participar do culto, não sei, ensinar, cantar, orar, não sei, fazer alguma coisa ali, como se isso fosse muito. O que Deus quer é a obediência, que a gente ouça. Precisamos conhecer o que Jesus falou, conhecer a palavra de Deus. Jesus é a palavra. De certa forma, a gente pode generalizar e dizer que a palavra toda que nós encontramos na Bíblia escrita é o próprio Jesus, é a voz de Jesus. Então, se nós não ouvirmos a voz de Jesus, Deus vai pedir contas a cada um de nós. Então, é uma advertência. Então, Moisés falou realmente de Jesus, e que seria um grande profeta, e que nós deveríamos ouvi-lo. A primeira coisa que a gente poderia pensar sobre a razão ou motivo pelo qual Jesus multiplicou pães é porque Moisés fez descer dos céus, claro, o poder era de Deus, mas Deus o utilizou, o maná, que era o alimento do povo. Com o maná, essa sementezinha, as pessoas faziam pães, faziam bolos para se alimentar, e isso aconteceu durante 40 anos. Então foi um milagre estrondoso, porque não foi uma coisa, um momento só, mas foi algo que aconteceu durante todo o período em que o povo estava sem poder plantar para poder se alimentar a si, alimentar todos, até os seus animais, quem sabe. Mas percebemos que foi algo grandioso. E aqui Jesus, então, ele teria que ser maior que Moisés em todos os aspectos. Jesus, então, ele não traz o maná do céu, mas ele multiplica 5 pães para uma multidão, quem sabe, de 15 mil pessoas. Não foi algo semelhante a Moisés, que o maná alimentou milhões, mas aqui já é uma representação de que Jesus poderia fazer. Então, muitas coisas que Moisés fez, também Jesus fez. Jesus teve poder sobre a natureza. O mar se abriu sob o comando de Moisés, mas o mar também se acalmou, o vento se acalmou sob o comando de Jesus. Então, Jesus fez muitos milagres, até ressuscitar, porque Moisés não ressuscitou ninguém. Não há nenhum relato de que Moisés tenha ressuscitado alguém. Então, nós percebemos que Jesus foi alguém que demonstrou muito poder. E pelo que João falou, que nós falamos no início, os milagres e os sinais de Jesus foram milhares.
Foram muitos. A todo momento Jesus deveria fazer algum sinal. Nós vemos aqui que perguntaram a Jesus qual o sinal que ele faria. Porque eles disseram, nós cremos em Moisés, mas Moisés abriu o mar vermelho, Moisés mandou o maná do céu, e Jesus então realmente, ele vai nos dizer, olhe, preste atenção, Moisés mandou o maná do céu, as pessoas comeram o maná e morreram. Jesus não alimentou milhões de pessoas, fisicamente, alguns milhares apenas, mas há uma grande diferença. E aí é que Jesus chamou a atenção. Os que comeram maná morreram, mas os que comerem o pão que eu dou, o que eu reparto, esses não morrerão. Então Jesus ele quis fazer uma analogia, uma comparação do pão físico que a gente come para alimentar o nosso corpo com o pão espiritual. Então Jesus deu pão físico, mas para simbolizar o pão espiritual. O mais importante de tudo não é maná, nem o pão mesmo que ele repartiu, mas a palavra que saía da sua boca, porque a palavra que saía da boca de Jesus, ela dava vida eterna. Então nós vemos que uma das razões por que Jesus multiplicou pães foi para se assemelhar a Moisés, para mostrar o seu poder e também para fazer uma comparação, uma analogia com o pão espiritual, para dizer a todos nós, olha, o pão que eu ofereço é muito mais do que o pão físico de farinha de trigo. É um pão especial que nos dá vida e uma vida realmente eterna. Isso nós precisamos acreditar. Agora, tem uma outra coisa também que Jesus falou, um texto muito conhecido, que eu não vou nem abrir, os irmãos conhecem, que é Mateus 6,33, que diz o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é mesmo? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus, inclusive, falou antes, olhem os pássaros, olhem os lírios. Será que eles têm mais valor do que vocês? Porque Deus cuida de todos eles. Será que não cuidaria de vocês? Então ele diz, olha, então busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas Deus então vai acrescentar. Então Jesus está com a multidão pregando o evangelho. Todos eles estão prestando atenção ao que Jesus está falando. Claro que alguns eram curiosos, ou muitos eram curiosos, e alguns realmente tinham interesse de ouvir a palavra de Deus. E de repente, ao final do dia, quando eles estavam com fome, famintos, inclusive se partissem, famintos poderiam desfalecer no caminho, quem sabe desmaiar no caminho. Então chegam os discípulos para Jesus e dizem, Jesus, olha, deixa eles ir embora para eles adquirirem alguma comida, para não desfalecerem. Então Jesus disse, não, vamos dar comida a eles. Jesus não faz nada pela metade. Como o próprio texto que ele diz em Mateus 6,33 diz, buscar primeiro em Deus, depois eu providencio o resto. Como é que Jesus não ia providenciar a alimentação física para eles? Jesus seria contraditório, mas Jesus cumpriu a sua palavra. Vocês não buscaram primeiro a mim? Na outra multiplicação dos pães, diz o texto que eles ficaram 3 dias. Vocês não estão ouvindo a palavra de Deus, não estão interessados com a palavra de Deus? Então, eu vou honrar isso. Eu vou suprir as suas necessidades físicas. E diz o texto que Deus deu em abundância. Jesus deu em abundância. Existia pão, muito pão. Se a pessoa precisasse repetir, teria condições. Sobraram cestos de pães. Então, a lição que a palavra nos dá é o seguinte, né? Que o que nós lemos, a lição que nós realmente extraímos daí é que Deus honra aqueles que o buscam em primeiro lugar. Por isso que nós insistimos. Creio plenamente, nem todo mundo consegue entender a questão do dia do Senhor, do dia do domingo. É uma doutrina, uma análise um pouco mais complexa para a gente extrair essa verdade da Bíblia, mas eu creio plenamente, tenho um entendimento plenamente de que o domingo é o dia do Senhor. Nós devemos reservar para Deus. E a gente incentiva para que os irmãos não trabalhem nesse dia, que os irmãos não se ocupem com outras coisas nesse dia para louvar a Deus. Nesse tempo de pandemia, nós estamos até mais relaxados com relação a isso,
por muitas vezes, né, não sairmos de casa e até mesmo por não estarmos com os nossos cultos presenciais. Mas o dia do Senhor é um dia que a gente deve se dedicar a Ele. Não há motivo, por exemplo, para você dizer bem assim: eu não vou ouvir a mensagem, eu não vou participar da escola dominical. Não, continua sendo o dia do Senhor. Se você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, se você diz, não, dia de domingo eu vou dedicar ao Senhor, Deus vai honrar. Deus não vai faltar as coisas para você. Não pense que é você trabalhando dia domingo ou fazendo outras coisas no dia domingo que isso vai solucionar os seus problemas e as suas dificuldades financeiras ou quaisquer outras dificuldades que você tenha. É preciso que você creia, como aqui nós encontramos. Jesus, ele foi claro, não. Eles ficaram comigo, eles estavam ouvindo a minha palavra, eu vou honrar aquilo que eu disse, porque Jesus, o próprio Deus, ele é o próprio Deus, ele é justo. E as suas palavras não falham. Se você busca em primeiro lugar, Deus providencia o resto. E Deus providenciou aí neste momento, provando aquilo realmente que ele tinha falado. Então é importante que você confie na palavra de Deus, entregue a sua vida à palavra de Deus, e você vai sentir realmente Deus cuidando da sua vida física também, da sua vida material. E é interessante que nós sabemos que muitos estavam interessados apenas no alimento material. Jesus chegou mais adiante para alguns e realmente disse: olha, eu sei porque vocês estão me seguindo, porque eu reparti pão, porque eu dei pão para vocês. Vocês estão atrás de coisas materiais. Nós vemos, inclusive, que nos dias atuais, muitas igrejas cristãs, muitos líderes incentivam isso. Querendo que seus templos estejam cheios, então incentivam que as pessoas busquem a igreja, busque, entre aspas, a Deus, mas na realidade querendo as coisas materiais, querendo que Deus as dê as coisas materiais. Não estão preocupadas com a mensagem espiritual, não estão preocupadas com a vida espiritual. Muitos eram assim, outros provavelmente estavam interessados em ouvir a mensagem de Jesus, acreditavam que ele era um profeta de Deus e que sua palavra realmente merecia ser ouvida e seguida. Mas perceba que todos foram abençoados. Por conta dos fiéis, todos foram abençoados, porque todos comeram do pão. A diferença é que alguns comeram só do pão físico, outros com certeza comeram do pão físico e do pão espiritual. Alguns adquiriram a vida eterna, creram no que Jesus falou. Outros só buscavam o pão espiritual, se contentaram com pão espiritual, só buscavam o pão material, se contentaram com o pão material. E é como Jesus disse: vocês já tiveram o que vocês queriam. E no dia da ressurreição, no dia que Jesus vai voltar, ele vai dizer para alguns: olha, vocês quiseram pão, só procuravam o pão físico, só procuravam as riquezas da terra, então vocês já tiveram. Então agora vocês vão se apartar de Deus. Mas aqueles realmente que confiaram em Jesus, acreditaram nas suas palavras, seguiram as suas palavras, esses terão uma palavra diferente. Vinde, né? Vinde para o reino de Deus. E é isso que todos nós esperamos, mas, infelizmente, muitos que se dizem crentes vão ter uma surpresa quando Cristo voltar. Ou quando partir, né? Porque às vezes a gente parte logo. Muitos. Eu não sei se Cristo vai voltar ainda com todos nós ou alguns de nós vivos. Mas nós vamos nos encontrar, nós vamos ressuscitar. Se todos morrermos, nós vamos ressuscitar. E muitos que achavam que eram crentes, que achavam que iriam para o céu, muitos vão receber uma notícia triste, porque não se interessavam em obedecer a Jesus, como nós lemos na palavra de Moisés. A ele ouvirás, ao grande profeta, a Jesus ouvirás. Isso significa obedecerás, mas muitos só querem a parte tranquila, né? A parte boa também. Às vezes não é só as coisas materiais, diz, não, quero ir para o céu porque o céu só diz que é bom, maravilhoso, então eu quero ir para o céu. Mas não quer a contrapartida, que é obedecer realmente ao Senhor Jesus Cristo. Então Deus realmente honra os seus.
Mas também nós acreditamos que Jesus multiplicou o pão para que as pessoas entendam que a sua palavra é verdadeira e que ele tem a verdade. Jesus tem a palavra de Deus. É importante que nós percebamos isso. Então ele fez uma comparação mesmo, uma analogia do pão físico com o pão espiritual, demonstrando através de sinais, então ele provou que ele tinha a verdade. Imagine eu terminando de pregar aqui, terminando de falar com os irmãos, então eu transformo a água em vinho, eu multiplico 5 pães em 15 mil, 20 mil pães, 30 mil pães. Imagine. A gente precisa parar e pensar um pouco. Jesus fez um milagre grandioso. Isso estava comprovando que o que ele falou era verdade. Mas Jesus não só fez isso, como nós dissemos no início, foram muitos sinais, milhares de sinais. O problema é que às vezes a gente não consegue parar para pensar, não consegue raciocinar, e como a gente geralmente diz, entra pelo um ouvido e sai pelo outro, a pessoa não consegue perceber a seriedade do que está sendo dito. Jesus, ele fez coisas incríveis que ninguém faz. Ele não foi um mágico, ele não fez mágica. Ali era o poder de Deus, porque ele tem poder sobre a natureza. Foi ele quem criou o homem e criou todas as coisas e o mundo. Então as palavras de Jesus são verdadeiras. Por que desprezamos tanto a palavra de Deus? Porque muitos não sequer abrem a Bíblia, não leem a palavra de Deus, não seguem os conselhos que estão aqui, acham lindo e maravilhoso, mas não dão valor. Precisamos compreender que tudo que Jesus fez para que nós possamos ter a certeza de que Ele é a verdade, de que Ele era e é o profeta falado por Moisés e por todos os outros que vieram antes e que de alguma forma anunciavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De tudo o que ele fez, o mais importante foi a palavra que ele pregou. Eu sei que se nós estivéssemos no tempo de Jesus com ele, Jesus fazendo os milagres que ele fez, transformando água em vinho, ressuscitando mortos, multiplicando pães, acalmando a tempestade, fazendo as coisas que ele fez, nós estaríamos maravilhados. Mas ninguém pense que se estivéssemos naquela época, nós seríamos melhores do que somos hoje. Porque os próprios discípulos, nós já vimos isso, até fizemos uma menção, acredito, na mensagem anterior, após a segunda multiplicação dos pães, eles ainda ficaram se perguntando sobre a questão do pão, como seria. Jesus estava os recriminando porque eles não tinham levado pão no barco. E Jesus os chamou de incrédulos, na realidade. Como é que vocês me viram multiplicando pães e ainda estão preocupados se eu estou recriminando porque vocês não trouxeram pães? Como se eu não pudesse multiplicar pães? Como se eu não pudesse realmente fazer aparecer pães? Eu estaria preocupado com essa comida física. A preocupação de Jesus era com a comida espiritual, em transmitir a palavra de Deus para que as pessoas tivessem vida eterna. Então, eles conviviam com os milagres de Jesus e, mesmo assim, muitas vezes se mostravam incrédulos. Se nós estivéssemos no tempo de Jesus, não pense que seremos melhores do que somos hoje. Nós temos a palavra de Deus toda compilada, toda aqui nas Escrituras Sagradas. Os discípulos não tinham como nós temos. Sempre digo, nós somos privilegiados por muitos e muitos motivos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos realmente acreditar em Jesus, acreditar em tudo que ele fez, em tudo que ele falou. Então nós vemos que as razões pelas quais Jesus multiplicou pães certamente são inúmeras, mas nós trouxemos algumas aqui para mostrar que Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte do alimento espiritual. Jesus realmente é o alimento espiritual. Mais adiante ele vai inclusive introduzir o pão na ceia do Senhor, mandando a gente comer esse pão, porque este pão é que dá vida.
Jesus é a fonte de vida. Nós precisamos compreender. Ele é maior e foi maior do que todos os profetas. Precisamos acreditar na sua palavra. Precisamos levar a sério realmente a palavra de Jesus. Você creia na providência de Deus. Creia na providência de Jesus, como diz Mateus 6,33, que realmente se nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, ele vai nos sustentar e nos sustenta com abundância. Creia realmente, verdadeiramente nisso. Seja um crente de verdade. Que Deus abençoe a sua palavra, que você a cada dia seja transformado. Como nós vimos na Escola Bíblica Dominical, como a Rafaela falou mesmo, né? Cada dia que a gente ler a palavra, a gente aprende mais um pouco. Que você também tenha esse sentimento de que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você é enriquecido. Que Deus realmente abençoe a sua vida.